pessoal, aqui é o professor Wesley do DEPEL, o FSJ, e nesse vídeo nós vamos apresentar um exemplo numérico da análise de sistema de potência com estabilizadores de sistema de potência, os PSS, né? Nos vídeos anteriores a gente conceituou as oscilações eletromecânicas de sistemas de potência de baixa frequência. Depois, a gente apresentou os estabilizadores como uma solução para o amortecimento de tais oscilações. E nesse exemplo eu vou te ensinar aqui, dado o sistema de potência, dado o estabilizador projetado, como analisar a estabilidade, né, desse sistema, ok? Então, considere um sistema elétrico de potência em malha aberta, sem o estabilizador. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema com o gerador síncrono e o regulador automático de tensão, conectado à barra infinita, tá certo? Através de uma linha de transmissão. Para obter essa matriz, a gente utilizou o modelo de Refron-Phillips. Então, num ponto de operação, a gente calculou aquelas constantes, K1 a K6, e montou essa matriz numericamente, tá? E o nosso objetivo aqui é realimentar o PSS e avaliar a estabilidade do sistema na malha aberta e na malha fechada, né, que é o caso aí do sistema com PSS. O estabilizador projetado por um determinado método poderia ser otimização, poderia ser técnica clássica ou qualquer outro, tá? Tem a função JEP também, bastante conhecida, tá? Ele é apresentado aqui, essa função de transferência. Ele tem um ganho de 3,8, dois blocos de compensação, tem T1 igual a 0,1187, T2 igual a 0,01, tá? E o washout é S1.6 mais um S1.6, tá certo? A gente pede aqui a representação do controlador em espaço de estados, ou seja, qual que é a representação deste PSS nos seus, né, o A do controlador, o B do controlador, o C e o D, e a comparação dos autovalores em malha aberta e fechada, tá certo? Bom, para isso a gente vai utilizar o MATLAB, é um software aí, né, que é bem utilizado na comunidade acadêmica, e a gente define, né, declara quais são as constantes. A constante, né, que é o ganho do PSS, as constantes do bloco de compensação e o TW, tá certo? Que é a constante do washout de tempo. E a gente vai fazer, então, a solução do exercício utilizando os comandos da toolbox de controle do MATLAB, tá? Então, olha lá, a gente tem o numerador e o denominador 1. A gente declara aqui, né, primeiro, um bloco de compensação, ele tem 0.1187, significa que eu estou declarando aqui, ó, o S, né, aqui entre 0.1187, S mais 1, né? Aí eu entro nessa ordem aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse um S ao quadrado, aqui seria S ao quadrado, aí qual que é a constante? Aí o segundo elemento, o S e o segundo S0, né? Que seria só o número aqui, né? A mesma coisa, eu tenho 1, então eu coloco 1 aqui, mais 0.1, ou seja, 0.1 aqui porque eu tenho primeira ordem, né? Bom, existe uma função no MATLAB que eu tenho que multiplicar aqui agora, já que são dois blocos de compensação, eu vou usar o conv. Conv no 1. No 1, ou seja, eu estou multiplicando aqui duas vezes esse numerador, ou seja, esse polinômio vezes o outro, um polinômio de igual, né? Idêntico, né? Ou seja, porque é elevado ao quadrado, né? E a mesma coisa para o denominador, o D1, D1. Ou seja, ele vai pegar aqui e vai multiplicar, ó, 1 mais S1187 vezes 1 mais S1187. Tá? E aí, eu vou ter um numerador 2, que é basicamente o numerador, e o denominador 2, que é basicamente a solução aqui, né, pra gente desse quadrado aqui, né, desse estágio, dessa função de transferência desse estágio de compensação. E aí eu declaro também o meu washout 1.6 é S mais 0, ou seja, não tem, né, um número de ordem 0, mais 1.61, né, que assim, é 1 mais S 1.6, certo?
Então eu faço essa declaração e faço aqui, ó, novamente uma convolução, que é o numerador 1 com o numerador 3, denominador 2, denominador 3, então eu tenho o numerador 4 e o denominador 4, que vai me dar nada mais que a multiplicação aqui, ó. Essa é a multiplicação que quando eu chegar aqui, o programa já vai ter feito aqui isso aqui para mim. Aí eu faço a multiplicação do ganho do estabilizador vezes o numerador 4 e faço o numerador 5 igual ao denominador 4. Né? Então eu já tenho aqui o numerador 5 e o denominador 5, a função do meu estabilizador. Né? Então, nesses passos que eu fiz aqui, foi basicamente multiplicar. Primeiro dentro do parênteses, depois multipliquei pelo washout e agora pelo ganho. Tá? E ao usar esse comando tf, transfer function, numerador 5 e denominador 5, eu obtenho qual que é a representação do PSS. Então eu tenho um sistema de terceira ordem, né, lá, não, claro que eu não vou ler aqui, mas ele tem uma constante vezes um s ao cubo, mais uma constante s ao quadrado, mais uma constante s. Tá? Bom, e embaixo aqui já aparece uma constante s ao cubo, um s ao quadrado, mais um s mais 1. Tá? Então, assim, usando esse comando aqui, o MATLAB já joga na tela essa função do meu estabilizador. Bom, e se eu quiser obter a minha representação em espaço de estados para este controlador? Bom, essa função, essa representação, ela tem, como ele é um sistema de terceira ordem, tem 3 variáveis de estado, então a derivada aqui, né, dessa variável igual a AC, A do controlador, que multiplica o vetor de variáveis de estado do controlador, 1, 2, 3, terceira ordem, mais B, C, o C, tá? E o YC igual a C vezes, né, o ΔX, mais o DC, o C. Observe que eu tirei até o incremento delta aqui, né, mas a gente sabe, né, que tem essa questão da linearização. Bom, então, na verdade, o que eu tenho aqui é a representação, né, do meu controlador em espaço de estados, e eu quero, a partir do numerador 5 e denominador 5, achar qual é o AC, o BC, o CC e o DC. Para isso existe uma função no MATLAB, que é na toolbox de controle, que é o TF2SS, ou seja, o Transfer Function to State Space. Tá? Ao fazer isso, eu obtenho o AC, BC, CC e DC, que é basicamente essas matrizes que estão aqui. Tá certo? É muito importante observar que existem, né, principalmente se você olhar livros de controle, como o OGATA, que existem várias representações para uma determinada função de transferência em espaço de estados. Então, você pode ter aqui mais de uma representação. Tá? Você pode ter a forma canônica controlável, a observável, outras pertinentes. Né? O MATLAB ele nos deu essa daqui. Tá? Essa é a forma que ele nos deu, mas se você calcular o alto valor, você vai ter aqui que sempre os autovalores vão ser iguais, independente da sua representação, seja controlável, observável ou qualquer outra que você conheça, tá certo? Então, essa daqui são as matrizes A, B, C, D do meu controlador. Observe que são 3 terceira ordem, porque existe o meu PSS de terceira ordem, né? Agora, a outra coisa que eu tenho que fazer é declarar o meu sistema em malha aberta, né? Que eu faço aqui o A, o B, o C e o D. Tá? Eu faço essa declaração. O B eu declarei como um vetor linha e fiz a transposição. Ele é um vetor coluna, na verdade. Tá? Isso daqui é a representação do sistema em malha aberta. E como então eu obtenho o sistema em malha fechada? Para isso, eu vou utilizar uma função chamada feedback no MATLAB. Então eu uso feedback abre parênteses. Eu entro com o ABCD do sistema em malha aberta. Eu entro com o ABCD do controle e uso aqui 1,1. Isso daqui quer dizer para mim o seguinte, que eu estou injetando, né? Eu estou pegando a primeira saída do sistema e colocando no meu... que o meu controlador, né? Ele pega a primeira saída do sistema e injeta na primeira entrada. Qual que é a primeira saída? É o dômega PU. Qual que é a primeira entrada? É o VREF. Tá? Só tem elas, na verdade. Né? É interessante aqui observar também que essa função feedback ele faz uma realimentação positiva, que é a realimentação do meu PSS.
derivado da velocidade angular. Se você estivesse trabalhando com outro sinal, como por exemplo a potência elétrica, a gente vai abordar isso futuramente, que usa uma realimentação negativa, aí você teria que olhar lá no MATLAB como que você faz uma realimentação negativa com a função feedback. Então, só observando, a gente está fazendo aqui uma realimentação positiva do meu PSS derivado da velocidade. Aplicando esse comando, você tem lá o ABCD em malha fechada, representado aqui por MF. Tá bom? Fazendo isso, né, você vai obter na tela do MATLAB essa matriz. Observe que agora em malha fechada é um sistema 7x7, justamente o 4x4 da malha aberta mais 3x3 do controle, né? Então a gente observa aqui que você tem um sistema, uma matriz 7x7, tem um BMF, né, que é a matriz de entrada em malha fechada, e o C e o D, tá certo? A avaliação da estabilidade, ela é feita através do comando DEMP, né, ou AIG, né, EIGA ou DAMPA, tá certo? Ao usar esse comando, você vai ter aqui quais são os autovalores em malha aberta e quais em malha fechada. Em malha aberta, o sistema tinha aqui um autovalor no lado direito, com um amortecimento mínimo de menos 9%, ou seja, ele estava instável, e a inclusão do meu estabilizador melhorou adequadamente, ou melhor, marginalmente, né? Ele trouxe o sistema para estabilidade. Aqui, né, eu estou marcando quais são os autovalores críticos, aqueles mais próximos do eixo imaginário, e ele tem um amortecimento de 1,4% em malha fechada. Olha, o critério mínimo para segurança em sistema elétrico de potência, na prática, é 5%. Então a gente observa que, seja qual for o método utilizado, né, que eu utilizei para projetar esse controle, eu teria que repensar, né, em utilizar um outro método para melhorar a minha performance, tá certo? Do meu sistema, tá certo? Agora, se eu pegar a resposta temporal, basta eu usar, né, um comando aqui, né, figure, né, eu coloco aqui esse color, dessa forma aqui, utilizando esse comando, eu consigo um fundo branco, né, que às vezes você vai colocar um texto, né, senão ele dá um fundo cinza, né, fica no contraste. Aí você dá um step para malha fechada, dá um hold on para ele plotar no mesmo gráfico, e um step para malha aberta. Então, e segura aqui os limites, né, entre 0 e 5 para o tempo, de 0 segundos a 5, né? Então, ao fazer isso, você tem essa resposta temporal. Em azul tracejado, você tem a resposta em malha aberta. Em vermelho, né, contínuo, você tem a resposta em malha fechada, né? Então você tem aqui que o sistema estabilizou, embora ele fique oscilando em malha fechada, né? Então esse é um exemplo numérico de estabilizadores, o primeiro, né, que a gente vai trazer nesse canal, tá ok? Ainda uma conclusão, a gente observa que o amortecimento foi modesto, 1,4%, né, tá? Em geral, a gente quer que esse amortecimento seja então maior que 5%, e aí a gente tem que ajustar o K do estabilizador, o T1 e o T2, o número de blocos e o TW do washout, em geral, são conhecidos, para melhorar o desempenho do sistema em malha fechada. E aí, né, existem vários métodos. Eu vou fazer aqui em breve uma playlist, né, de revisões no canal, e vai ter lá vídeos dedicados à revisão de métodos para ajuste de estabilizadores, justamente para você ter um V0 aí, se você for começar a estudar isso aí para o seu TCC, para a sua dissertação de mestrado, né, até mesmo, né, caso você precise aí disso no seu doutorado ou trabalho, né, na indústria. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!